da Árvore dos Desejos da literatura védica. Nós estamos no terceiro canto, no primeiro capítulo, que é intitulado Perguntas de Vidura. E o verso de hoje é o verso número 18. Então, antes de fazer a leitura, vamos oferecer reverências à pessoa suprema, que é o Deus que habita em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, lendo o verso em sânscrito. Só pegar a métrica aqui. Ok. Pureshu punyo pavanadi kunjeva pankatoyeshu saritsarasu ananta lingai samalankirteshu Chacharetirthayataneshu ananya. A tradução é a seguinte: ele começou a viajar sozinho, pensando somente em Krishna, por vários locais santos, tais como Ayodhya, Dwarka e Mathura. Viajou por onde o ar, a colina, o pomar, o rio e o lago são todos puros e sem pecado, e onde as formas do ilimitado decoram os templos. Assim ele fez a peregrinação. Vamos ver o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Pode ser que essas formas artya do Senhor sejam consideradas ídolos pelos ateístas, mas isso não importa para pessoas como Vidura ou seus, do Senhor, muitos outros servos. Aqui se menciona que as formas do Senhor são Ananta Linga. Essas formas do Senhor têm potência ilimitada, a mesma potência que o próprio Senhor. Não há diferença entre as potências da Artya e as potências das formas pessoais do Senhor. O exemplo da caixa do correio e a agência do correio pode ser aplicado aqui. As pequenas caixas do correio distribuídas por toda a cidade têm a mesma potência que o sistema postal em geral. O dever da agência do correio é levar as cartas de um lugar para o outro. Se uma pessoa colocar cartas nas caixas do correio autorizadas pela central do correio, não resta dúvida que a função de levar as cartas será executada. Analogamente, a Artya Murti pode transmitir a mesma potência ilimitada que o Senhor transmite quando está presente pessoalmente. Por isso, Vidura não podia ver nada senão Krishna nas diferentes formas Artya, e finalmente foi capaz de compreender somente Krishna e nada mais. Srila Prabhupada aqui. Então, antes de comentar aqui o verso, o significado, eu vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos mestres espirituais, a todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o unguento do conhecimento, o meu mestre espiritual abriu os meus olhos e eu presto minhas humildes reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhattavishnu Bhaktivedanta Swami Vanchakalpa Tarovishya Sindhu Devacha Patitanam Palanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, são salvadores das almas caídas. Ukam Karuti Vanchanam Pambum Mangayate Girinya Kirpa Tamaham Vandeshri Guru Dinatani. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia o mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Hare Krishna. Bom dia, Lívia. Relendo o verso, ele começou a viajar sozinho,
pensando somente em Krishna por vários locais santos, tais como Ayodhya, Dwarka e Mathura. Viajou por onde o ar, a colina, o pomar, o rio e o lago são todos puros e sem pecado, e onde as formas do ilimitado decoram os templos. Assim ele fez a peregrinação. Hare Krishna. Hare Krishna. Então aqui está contando essa saída de Vidura do reino de Hastinapura. Então Dhritarashtra ele estava no trono em Hastinapura. Vidura era seu irmão, mas foi insultado pelo filho de Dhritarashtra, Duryodhana, e ele foi expulso, na verdade. Ele foi expulso do palácio, mas ele mesmo, antes de assim, não precisou nem pedir para ele sair, ele mesmo já abandonou. Ele falou assim: ó, expulse Vidura daqui. Não vou contar o contexto, porque senão vai demorar demais. A gente já falou nas últimas anos. Expulse Vidura daqui, vamos tirá-lo daqui. Ele mesmo não precisou nenhum guarda para levá-lo para fora, nem qualquer coisa. Ele foi e deixou seu arco na porta de entrada do palácio. Foi embora. A gente viu que ele entendeu que isso era um arranjo de Krishna para ele fazer o que ele fez, que foi uma peregrinação pelos lugares santos, né, e procurar as pessoas santas que ali estão para ouvir sobre o conhecimento transcendental. E a gente vê que ele também, desde o verso anterior está falando isso, né, que ele vai aos templos ver essa forma, Artya Vigraha de Krishna. Então, e é sobre esse tema que Prabhupada se detém mais no significado. Então, interessante, porque é bom a gente falar sobre isso, porque a gente acabou de adorar a Artya Vigraha, né? Então fica assim. Então algumas pessoas não conseguem entender essa parte da adoração da deidade, né? No altar, assim. E é muito simples, assim, porque Krishna, ele é absoluto, e ele está em tudo. Então, obviamente, ele também está nas deidades. E não só isso. Bem, primeiro que ele está em tudo, então estaria nas deidades de um jeito ou de outro, mas as deidades tem toda uma maneira correta, assim, de você fazer as deidades, né, as proporções da deidade, para que Krishna realmente se manifeste com uma maior potência mesmo ali, naquelas formas. E como Prabhupada, às vezes ele usa esse exemplo da caixa dos correios, essa forma da deidade, assim, feita, né, conforme está nas escrituras, ela tem a total potência, né, de Krishna, é o próprio Krishna também, né? Diferente de, como ele fala assim, se você pega uma imitação de uma caixa de correio e coloca lá na sua casa, acho que isso é mais nos Estados Unidos, né? Essa caixa de correio que a gente vê nos filmes americanos, né? Tem aquela caixinha que não tem isso, né? Que eles vão pegar na casa. Tem Aqui também, no passado já teve. Aqui já teve. Em outros tempos já teve essa caixa aqui. Aí era bom, né? Você não precisa nem ir para o correio, deixava lá. Mas se você fizer uma imitação na caixa de correio e colocar lá, eles vão ver que não é credenciado, eles não vão assim, pegar a caixa, assim, né? A carta que você colocou ali, né? As deidades são formas que são autorizadas, né? As escrituras, né, trazem lá. A forma pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de mármore, né? Lá falando como é que pode ser feito. E como Krishna é absoluto, a potência da deidade é absoluta também. Assim como a gente constantemente fala sobre o próprio nome de Krishna, né? A gente fala sobre o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A gente fala que é o próprio Krishna em forma de som. Então, a gente vê Krishna na forma, por exemplo, de madeira, como as deidades de Jagannatha, Baladeva, Subhadra. Nós vamos ver daqui a pouco
vocês também, que a gente vai transmitir. A gente vai para Suzano, após o Manganara, na forma de mármore, como a gente vê aqui no altar, ou formas de metal, como também tem em Suzano. E não é diferente do próprio Krishna. Então, isso é interessante porque, assim, uma coisa que a gente fala sobre a diferença dos níveis de devoto, né? Entre o devoto neófito, o devoto intermediário, o devoto mais avançado. A gente sempre fala que o devoto neófito, ele é aquele que só consegue ver Krishna no altar, né? Só consegue ver Krishna na deidade e não consegue ver Krishna, por exemplo, com o Paramatma no coração das outras entidades vivas. Mas também a gente não pode cair no oposto, assim, Krishna está em todo lugar, então não preciso ir para o templo, porque ele está aqui no meu coração, ele está na minha casa, não vou para o templo nunca, porque eu não preciso. Aí você já está assim, deturpando, você está virando para o outro lado, que não é assim. A gente viu, obviamente, Vidura era um devoto puro, era o próprio Dharmaraj, mas o devoto tem que ter esse apego, de querer ir para os lugares ver a deidade. Então imagina, você vai lá para Nova Gokula, não, só vem aqui só para tomar banho de rio, não preciso ver a deidade não, a deidade também está no rio, a deidade está no meu coração, está no coração aqui do Buda que está comigo tomando banho de rio, então não preciso ir lá prestar reverências, né? Então, isso aí não faz o menor sentido, né? Faz parte do serviço devocional a gente prestar reverências à deidade, ir ao templo, ver a deidade, prestar reverências. Então, a gente vê que Vidura está fazendo isso, né? Assim como os devotos, geralmente quando os devotos têm férias, eles procuram fazer isso, eles fazem peregrinação, né? Maharaj Chandramukha, ele tem 2 livros, né? 7 dias em Puri e 7 dias em Jaipur. Algum deles ele fala isso, que ele coloca essa frase que diz que o devoto ele não tira férias, ele peregrina, né? Porque quando o devoto tem férias, ele vai visitar Nova Gokula, Vrajabhumi, Gora Vrindavana, Vrajadama, vai visitar algum local sagrado, e obviamente lá ele vai ver a forma da deidade de Krishna que estiver sendo adorado no local, seja Gauranitai, Jagannatha Baladev Subhadra, Krishna Balarama, Radha Krishna, Radha Gokulananda, Radha Govinda. Então é isso. Então e é interessante essa ideia da deidade, porque tem tudo a ver com a nossa filosofia, que é uma filosofia personalista. Então a gente compreende que Deus, em última análise, não é somente uma energia, não é somente uma luz. Deus ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa, mas uma pessoa suprema, não como a gente que sofre, que morre, alguma coisa assim, é uma pessoa suprema. E a gente pratica Bhakti Yoga, que é o yoga, ou seja, a gente procura essa união com Deus através de Bhakti, através do relacionamento com Ele. E por isso que Deus tem que ser uma pessoa. Como é que você se relaciona, né, com uma luz, por exemplo? Deus é uma luz. Aí você vai falar que você ama a luz e que a luz te ama e você é amigo da luz. Você pode até ser amigo da luz, você pode dizer, não, só uma luz, eu sou amigo do sol, eu acho bom quando ele aparece, não sei o que, mas tem como você ser, por exemplo, pai de uma luz, não sei como você tem um relacionamento conjugal com uma luz, aí não tem jeito, né? Então Krishna ele é a fonte de todos os relacionamentos, ele é uma pessoa. E nessa forma da deidade a gente pode ter muita realização disso, de Deus como sendo uma pessoa. Então, diariamente a gente acorda a deidade, a gente veste a deidade, troca a roupa da deidade, dá banho na deidade, dá comida para a deidade, coloca a deidade para dormir. E quando você faz isso, você está desenvolvendo assim um relacionamento, né? Você está despertando aquele amor que a alma já sente por Deus. Assim. É interessante, algo que eu acho que talvez precise ser experimentado, porque é difícil a pessoa compreender sem ter essa experiência. Talvez alguns compreendam, outros não. Né? Eu, por exemplo, eu achava assim que não era muito para mim. Né? Quando eu via assim, não, deidade, não é muito minha onda isso daí, né? Eu sou mais da filosofia, do Kirtan, alguma coisa assim, né? Mas aí, de repente você tem a oportunidade de estar no altar,
aí de oferecer o alimento para a deidade, de dar banho na deidade, aí você vê assim que muda de figura, né? Porque é um tratamento pessoal que você tem, você está meditando, né? Que você vai, que você está lavando os pés, que você dá água, né? Para purificar a boca. Então, né? Tenham essa experiência, quem puder, né? Não sei se vocês já têm o altar de vocês, mesmo com imagem, sim. Se você oferece ali uma flor, um incenso, oferece água no altar, né? É bem diferente. Tem uma história de Prabhupada, que tinha uma moça que falou com o Prabhupada assim, que achava tudo muito legal da consciência de Krishna, né? Os cantos, as aulas, a praçada, mas assim como ela também achava assim, eu acho que não tem nada a ver esse negócio da deidade, uma viagem, isso daí, né? Não sei, acho que não precisa isso não. Aí ele falou assim, não tem problema não, um dia eu vou te explicar como é. E aí, mas algum dia ele falou assim, olha, você pode ajudar a fazer um serviço, fazer um guirlanda para a deidade de Jagannatha. Ela falou assim, posso, claro. E aí ele falou, então tá bom, então faça, por favor. Ela foi fazer a guirlanda, ela foi ter que ver qual era o tamanho de Jagannatha, e foi ver, sei lá, qual era a roupa que ele ia vestir, qual era a cor da roupa, que cor que ele gostava, que flor que era boa, e qual era a flor que ele gostava e tudo mais. E aí, nisso dela fazer a guirlanda, ela terminou desenvolvendo o relacionamento com Jagannatha. E depois, quando ela foi, outra vez que Prabhupada foi vê-la, ele falou assim, olha, eu vou te explicar agora por que a gente precisa fazer, né, adoração à deidade. Ele falou assim, não precisa mais, porque quando você pediu fazer a guirlanda para Jagannatha, eu entendi. Né? Então, essa relação que a gente desenvolve com a deidade no altar é muito especial, né? Não é diferente de Krishna, né? Não tem como explicar, é isso, né? E a gente tem que ver isso também, não só na deidade, mas os santos nomes também, porque às vezes é fácil a gente ter reverência com a deidade, né? E às vezes a gente fala assim, olha, está na frente da deidade, né? Não vamos sei lá, falar alto, não vamos falar sobre qualquer assunto e tudo, mas às vezes a gente não tem a mesma reverência com santos nomes, né? Então, você está em um local onde está tocando santos nomes, você está desatento, ou mesmo você mesmo cantando santos nomes, você está cantando enquanto você está desatento. Posso fazer um comentário nesse aqui? Pode, claro. Então, o que eu já vi no Bhagavad, quando eu li sobre a deidade, a arte ligar, Krishna vem na arte ligar, como a gente não pode ver Krishna e prestar algum serviço diretamente a Krishna, então Krishna se transforma por quê? Para que possamos desenvolver com ele esse relacionamento e prestar o serviço, né? Trocar roupa, se água, para toda a guirlanda. Você falou, você vê Krishna vestido e isso dá um prazer imenso. Às vezes, quando eu vejo aquele turbante, aquela roupinha assim, nossa, é muito Gratidão. Obrigado, Rago. O Rago falou, né, que é isso que o Prabhupada fala, bem lembrado. Esse ponto é muito importante. A gente não consegue prestar um serviço direto a Krishna, assim, como quando ele estava aqui há 5.000 anos, numa forma aparentemente material, assim, né? Assim como a gente pode prestar serviço ao guru, né, de passar a roupa dele, de lavar a roupa do mestre espiritual, de fazer uma praçada e levar para ele. Como é que você faz isso para Krishna? Pessoalmente, não tem como você fazer, porque ele está assim, tá tudo bem, a gente está nos átomos, mas ele não está na forma dele, né? Chama Suda aqui na nossa frente, né? Então, a deidade é justamente para que a gente possa prestar esse serviço, né? E realmente não é diferente quando a gente presta o serviço da deidade. Alguém pode questionar o motivo, né? O motivo pela qual... porque tem algumas circunstâncias onde você pode abandonar, né, o local, né? Não o motivo porque Vidura deixou, né? Deixou o local. E outro ponto, como falou ontem, é que ele tinha ali presente o próprio Krishna, né? E ontem comentou que ele não se achava, primeiro, de fazer levar uma contenda, né? Uma situação de família, no qual houve insulto, ele não quis levar isso para Krishna.
Uhum. Né? Porque ele também não se achava também completamente, a palavra falou, a palavra dasha, né? Ele não se de ter com Krishna, ele também se colocava numa posição de pecaminosa, né? Também, assim, De humildade. De humildade. Então, assim, mas a circunstância que... Deixa eu ver essa, né? Porque eu estou comentando, mas já estou dando que ele sai exatamente quando a pessoa está envolvida ali em situações, ofensas, né? Uma pessoa que está livre dessa propensão, então ela vai tomar essa situação, né? Vai peregrinar, né? Quando você vê, é muito comum, porque isso também acontece no nosso convívio, no dia a dia, né? E às vezes fica numa alçada de discussões, lógico, às vezes discussões são acaloradas, não é nesse caso, mas eu estou falando no convívio entre os devotos. E aí quando tem um devoto que, por exemplo, que prega, né, que sai na rua, né, que vive na rua, e às vezes está nessa reunião, né, nessas reuniões, então era muito comum, né, o líder dizendo, acho que não tem necessidade de tal pessoa estar aqui, né, o Buda não está participando aqui, é muito, muito comum. Então acho que tem algo mais importante fazer do que ficar discutindo aqui. Aí eu ficava aliviado que eu podia pegar a bolsa de sangue, e sair. Entendeu? E porque é um fato, né? A pessoa, Vidura tinha muito mais algo para fazer nesse sentido, né? Do que ficar numas contendas, discussões com Duryodhana, né? E com o irmão. Então acho que isso é bem reflexivo, porque entender o motivo, porque alguém pode dizer assim, mas por que ele deixou a família, talvez não entenda o contexto, né? Por que ele está saindo, por que ele está abandonando, poxa, ele está deixando o local sagrado, o Dhamma, né? A residência ali, né? Sim. É também interessante isso. Né? O contexto como já falou assim por alto, né, que Dhritarashtra estava reinando enquanto os filhos do seu irmão Pandu não atingiam a maioridade, porque o reino pertencia aos Pandavas, né? Mas enquanto eles eram com Pandu morreu muito assim, enquanto os filhos eram jovens, daí Dhritarashtra, mesmo sendo cego, estava reinando. E aí quando atinge a maioridade, mesmo assim ele não dá o reino, né? Por conta que seu filho Duryodhana é muito invejoso, né? E quer o reino para si, e tenta matar os Pandavas de diversas vezes, de diversas formas. E no caso em questão aqui, Vidura acaba de aconselhar o seu irmão Dhritarashtra a dar o reino para os Pandavas, que é o que é correto, e ele também dá ele é duro, como o Duryodhana também, né? Porque tem que falar, né? Aquela coisa, por isso que o Brahmana não pode ter uma ligação, né, assim, porque os Brahmanas são a cabeça da sociedade, né? São os professores, os mestres, sobretudo espirituais, né, que vão aconselhar os administradores. Então, isso da condescendência, né? Essa coisa de ser condescendente, não pode uma questão de família, mesmo em relação, não pode ser condescendente, né? Nesse caso, né? Como na Assembleia, por exemplo, o Shakuni, né? Foi fazer uma condescendência na relação, mas estava contra os Brahmanas, eles não podem ter assim um salário, porque senão ele fica preso, né? Então ele não vou falar nada que o rei vai desgostar, porque então por isso que tem essa questão que a caridade deve ser dada sobretudo aos Brahmanas, né? Sim. Então tinha isso. Então ele não teve papas na língua de falar aquilo que é difícil de ser ouvido. Então ele falou assim, olha, seu filho Duryodhana, ele está sendo uma péssima influência para você tem que mandar ele embora, porque ele vai arruinar toda a família. E é o que aconteceu, mas foi tudo, a gente sabe que é tudo arranjo, né? E aí como o Duryodhana estava lá presente, ele devolve o insulto, né? Insulta ele, fala que ele é filho de uma criada, ele realmente era, né? Mas apesar de qualificação ele ser um Brahmana, parece que esse filho de uma criada está falando alguma coisa, ele está vivendo as nossas custas, ainda fica do lado dos Pandavas, né? Expulsa ele daqui, deixa ele somente com a respiração dele. E aí como o Buda muito bem colocou assim, bem, primeiro que uma atmosfera muito hostil, muito ofensiva, né? Um devoto não vai querer ficar nesse tipo de atmosfera, então ele não vai ficar ali batendo boca
com Duryodhana, né? Assim, querer se explicar, né? Alguma coisa assim, né? E outro ponto, podia falar tudo isso a Krishna. Exatamente, ele poderia ir diretamente com o próprio Krishna, né? Para resolver essa questão, mas Buda lembrou esse ponto interessante também, como todo grande devoto, ele era muito humilde, né? Ele não se sentia assim, né? Qualificado, assim, puro, de repente, o suficiente para estar levando qualquer questão dele para Krishna e tudo. Então ele decide fazer essa peregrinação e ter com Krishna através da sua forma, né, nos templos, através da sua forma na deidade da Artya Vigraha. E foi se abrigar aí, Hã? Foi se abrigar aí. E depois ele vai conversar com grandes devotos, ele fala com Uddhava, vai falar com Maitreya Rishi, que vocês vão ver aí mais à frente do capítulo. Gratidão, Buda, né? Gratidão, Orago, pelos comentários. Se vocês tiverem mais algum comentário, deixa eu ver aqui. Jagannatha do Rio, boa viagem, Hare Krishna. Kamaduki, reverências. Marcos Travassos, quanto tempo? Vou te ver, Marcos. Janete, Sanatana Dharma, reverências. Snanayatra e Ana Batista. Enquanto o pessoal do YouTube não curte, porque novamente tem mais pessoas assistindo do que curtidas, então deixa eu dar um bom dia a quem estiver aqui no Instagram, que é a Flávia Ribeiro, está sempre aqui, Krishna Kirtan também, Katimabe, Primanjali, o Maurino, a Taji, Mahatma Vidura, Hare Krishna, reverências, vou te ver aí. Prana Krishna, é o carioca. Prana Krishna Ramanti, que vai dar aula esse domingo, não percam a aula da Ramanti. Edijane, Hare Krishna, Krishna Lila, o Sanatana também está aqui. Urukrama, Sundarangi, reverências. A Sueli, a Nívia e o João Cristofolini. Hare Krishna. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco, eu não sei que hora que a gente chega lá em Suzano e que hora que é o Govinda, mas a gente vai transmitir de lá, Govinda, Guru Puja e o Darshan, né, com Herdana Das Goswami, Acharya Deva. Mais tarde a gente também tem às 18 horas o canto de Japa, 18h30 Gaura Arati, 19 horas Bhagavad Gita. Lembrando que esse sábado tem curso de culinária com o Raghupati. Ele vai, sábado agora, Rago, se prepare aí. Ele vai ensinar a fazer o transcendental estrogonofe gratinado. Ele fez outro dia aqui, todo mundo ficou assim, que é isso? Que loucura, é bom pra caramba esse negócio aí. Então vai ter versão vegana também para os veganos, tá? Então não só o estrogonofe, né? Todo o kit completo, estrogonofe, um arroz ali com mostarda e coentro, um pink lemonade, uma rálava, salada de alface, acelga e tomatinho, vai ser uma delícia. Tá bom? E domingo, como eu falei, a gente vai ter a presença da Ramanti no nosso Bhakti Fest. Aguardem aí cenas do próximo capítulo de junho, que vai ter muitos cursos com Prabhu Setukara. Vai passar 2 semanas com a gente, vai ter curso pra caramba aí. Curso da Japa, curso de sânscrito, árvore dos relacionamentos, as características do devoto. Tá? Então, aguardem mais informações. Hare Krishna. Então é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença, pela paciência. Peço perdão aqui por qualquer falha, por qualquer ofensa. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Hare Krishna. Todas as glórias ao nosso querido Mestre Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada e uma ótima japa a todos.